Olá, boa tarde a quem já se está a juntar. Aliás, bom dia, peço desculpa. A quem já se está a juntar a nós neste webinar. Se quiser ir partilhando connosco e com os nossos convidados de onde é que nos estão a ouvir e qual é o setor de atividade aqui da vossa empresa, se calhar era importante também para conhecermos um bocadinho melhor a nossa audiência de hoje. Olá, Sónia, bom dia. De onde é que nos está a ouvir? Olha, Sónia está-nos a ouvir de Viseu. Boa. Se mais alguém quiser ir partilhando informação sobre a atividade da vossa empresa, de onde é que nos estão a ouvir, podem fazê-lo aqui no bate-papo. Então, temos aqui uma empresa de serviços de apoio à gestão. Bom dia, Helena. Mais outra empresa de consultoria de gestão. Continuam ainda a chegar mais pessoas. Estamos quase 1 minuto do nosso tempo. Olá, Ricardo, bom dia. Olá, Fátima, bom dia. Olá, a Marta é da Argonne. Olá, Marta. Sofia, Pedro, se concordarem, penso que podemos arrancar aqui com o nosso webinar.
Já temos quase metade das pessoas em sala, portanto acho que faz sentido. Parece-vos bem? Sim, bom dia a todos. Ok. Então, mais uma vez, muito bom dia, bem-vindos a este webinar. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Andréa Jota e eu sou responsável de marketing e comunicação da Câmara de Comércio. Hoje vou acompanhar-vos ao longo desta sessão. Este evento, este webinar, hoje é dedicado a aprofundar o programa de apoio à produção nacional. E vamos ficar a saber hoje o que é este programa, afinal, e a quem se dirige, quais é que são os seus principais objetivos e tipo de operações que apoia, que investimentos são elegíveis, quais os limites e o tipo de apoio, e também os benefícios fiscais compatíveis. Tudo isto, claro, também suportado com a partilha de alguns case studies que a Sofia e o Pedro irão apresentar. E para realmente nos esclarecer todas estas questões, tenho comigo hoje aqui a Sofia Soares, que é consultora da Unit, grande parceira da Câmara de Comércio, e que tem um mestrado em Ciências Biomédicas, ninguém diria, Sofia, fiquei espantada quando vi esta informação no seu currículo, e uma formação em gestão de projetos. E a acompanhar a Sofia estará o Pedro Marques, que é diretor operacional da Unit e que possui mais de 25 anos de experiência em assessoria em áreas de estratégia, análise de investimentos, gestão financeira ou gestão da qualidade. Muito obrigada a ambos por terem aceito este desafio e por estarmos aqui mais uma vez juntos, Câmara de Comércio e Unit, a partilhar esta informação. Antes de lhes passar a palavra, queria só deixar aqui umas breves notas. Este webinar vai ser gravado, que durante a sessão todo o vídeo e os microfones estarão desligados, portanto, que todas as questões que tenham poderão enviá-las diretamente aqui na rúbrica do Q&A para eu colocar aos nossos convidados. De qualquer forma, e uma vez que a Unity e a Câmara de Comércio gerem em parceria um gabinete de apoio à estratégia de investimento dedicado em exclusivo para os nossos associados, podem também enviar questões mais complexas que possam ter e que necessitam de uma resposta mais aprofundada para o e-mail deste gabinete, que é gabinete.associado@ccip.pt. Bem, e agora, Sofia, passo-lhe a palavra para dar o kick-off, então, do webinar. Obrigada. Desde já, bom dia a todos e obrigada pela vossa presença. Então, como a Andréa disse, com este webinar pretendemos dar-vos a conhecer o Programa de Apoio à Produção Nacional. Também, como referido pela Andréa, iremos abordar estes temas, o que é e a quem se dirige, quais os principais objetivos e tipos de operações a apoiar, quais os investimentos elegíveis, limites e apoios e quais os benefícios fiscais compatíveis. No final, teremos a apresentação de 2 casos práticos e estaremos disponíveis para respondermos a eventuais dúvidas. Fazendo um breve enquadramento, este programa é fruto da reprogramação dos fundos da Política de Coesão do Portugal 2020, na resposta à crise desencadeada pela atual pandemia. Nesta reprogramação foi definido que uma das principais linhas de atuação seria aumentar o apoio ao emprego. Assim, e no âmbito do sistema de incentivos ao empreendedorismo e ao emprego, foi criado um novo instrumento, o Programa de Apoio à Produção Nacional. Este programa visa então promover a manutenção do emprego associado à promoção das produções locais, apoiando a modernização dos processos produtivos de micro e pequenas empresas, de forma a aumentar a sua resiliência, a sua sustentabilidade ambiental e a sua digitalização. Quanto às entidades envolvidas, então, a rede de gestão deste programa é constituída por grupos de ação local, comunidades intermunicipais ou áreas metropolitanas e os programas operacionais regionais, daí a existência de tantos concursos. São estas entidades que são responsáveis pela gestão, por fazerem uma gestão adequada às especificidades das estratégias de desenvolvimento de território. Também são estas que são responsáveis pela realização da gestão da alocação dos recursos financeiros afetos a cada estratégia de território, bem como pela definição dos termos dos concursos, a análise das candidaturas e acompanhamento da realização. Focando agora o programa propriamente dito. Então, este programa tem como principais objetivos e prioridades apoiar de forma simplificada investimentos de micro e pequenas empresas de base local. É um programa que discrimina positivamente os territórios de baixa densidade,
pretende valorizar os recursos endógenos da região e promover a manutenção dos postos de trabalho. Este programa dirige-se a todo o território do continente, em função das áreas territoriais previstas nas estratégias de desenvolvimento local, nos pactos para o desenvolvimento e coesão territorial ou nos avisos de abertura. Está prevista uma dotação de 100 milhões de euros repartida por várias regiões e concursos. Então, e quem pode beneficiar deste programa? Como já referido, são as micro e pequenas empresas que devem apresentar certificação eletrónica passada pelo IAPMEI. Podem ser de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica, desde que cumpram, estas para serem elegíveis devem assegurar as fontes de financiamento do projeto com um mínimo de 10% de capitais próprios. Devem apresentar todos os licenciamentos necessários ao desenvolvimento da atividade, devem ter uma situação regularizada com as diversas entidades, segurança social, autoridade tributária, e devem possuir ou poderem assegurar até a aprovação da candidatura os diversos meios, seja físicos, técnicos, financeiros e humanos, necessários ao desenvolvimento da operação. As empresas também não podem ter apresentado a mesma candidatura no âmbito da qual esteja a decorrer o processo de decisão ou em que a decisão tenha sido favorável, exceto-se em que tenha sido apresentada desistência. Os beneficiários também não podem ter qualquer operação em curso no âmbito do SI2E. Também não podem ter salários em atrasos e têm de apresentar resultados positivos antes de impostos no ano de 2019 e terem pelo menos um funcionário afeto aos quadros da empresa no ano pré-projeto, o ano 2020. Sofia, posso só colocar aqui uma questão para esclarecer? Isto quer dizer que as novas empresas criadas este ano não têm possibilidade de aceder a este programa? Certo, não têm. Okay. Pela informação obtida, também as do ano 2020 também não, uma vez que têm que apresentar resultados positivos no ano de 2019. Ok, obrigada. Relativamente às atividades económicas elegíveis de operação. De um modo geral, são elegíveis as operações que se inserem nas indústrias extrativas e ou transformadoras, mas também podem ser elegíveis operações que se insiram em atividades de turismo, como alojamento e restauração, assim como outras atividades definidas em sede de aviso de abertura. Ou seja, esta definição de quais atividades elegíveis é feita pelas entidades referidas anteriormente e em função da estratégia de desenvolvimento de cada território. A título de exemplo e de acordo com concursos já abertos, podemos observar que na área metropolitana do Porto, além das indústrias extrativas e transformadoras, são elegíveis operações inseridas em outras atividades de turismo com CAI 47, 55, 56 e 79. Já na comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa, são elegíveis operações inseridas na construção, CAI 41 e a 43. E, por exemplo, em atividades de turismo, não são elegíveis operações inseridas na CAI 79. No entanto, relativamente às atividades económicas não elegíveis, estas, transversais a todas as regiões e a todos os concursos, são então as que se inserirem no setor da pesca e da aquicultura, no setor da produção agrícola primária e florestas, atividades que se insiram no setor da transformação e comercialização de produtos agrícolas constantes do anexo 1 do Tratado de Funcionamento da União Europeia. Também não são elegíveis o setor da transformação e comercialização de produtos florestais. Assim como não são elegíveis os projetos de diversificação de atividades nas explorações agrícolas, projetos que incidam em atividades financeiras e de seguro, defesa, lotarias e outros jogos de aposta, bem como projetos que incluem investimentos decorrentes de obrigações previstas em contratos de concessão com o Estado. Abordando agora requisitos importantes que as operações devem cumprir. Então, estas não podem estar iniciadas à data de apresentação da candidatura, devem apresentar uma duração máxima de 12 meses, contado a partir da data da primeira despesa, podendo ser prorrogado por mais 6 meses, deve estar demonstrado que se encontram asseguradas as fontes de financiamento e deve ser demonstrada a viabilidade económica ou financeira da operação.
Falando agora dos investimentos elegíveis no âmbito deste programa. Então, quanto a investimentos elegíveis que os beneficiários podem ter, serão a aquisição de máquinas e equipamentos e a respectiva instalação a respectiva instalação e transporte. Também são elegíveis a aquisição de equipamentos informáticos e softwares para o seu funcionamento ou softwares necessários à atividade da empresa, a adesão inicial a plataformas eletrónicas e a subscrição inicial de aplicações, a concessão e registro associados à criação de novas marcas ou coleções, a criação e publicação inicial de novos conteúdos eletrónicos, bem como a inclusão ou catalogação de diretórios ou motores de busca. São todas tipologias de investimento elegíveis, no entanto, ainda há mais. Também são elegíveis no âmbito deste programa o material circulante diretamente relacionado com a atividade da empresa, com um limite máximo elegível de 40 mil euros. São elegíveis estudos, diagnósticos, auditorias e planos de marketing até um limite máximo elegível de 5 mil euros, assim como obras de remodelação ou adaptação para a instalação de equipamentos produtivos financiados no âmbito do programa até o limite de 60% do investimento total elegível apurado. E ainda no âmbito de investimentos elegíveis, e novidade neste sistema, no passado não eram, atualmente são elegíveis investimentos em serviços tecnológicos e ou digitais, em sistemas de qualidade e sistemas de certificação. Estes são principalmente elegíveis e vêm no sentido de que possam contribuir para alterar os processos produtivos das empresas, apoiando-as na transição digital, na transição energética e na introdução de processos produtivos ambientalmente mais amigáveis. Estas despesas são elegíveis até ao limite máximo de 50 mil euros. E quanto ao limite de investimentos, então, os projetos têm de apresentar um investimento com um custo entre 20 mil euros e até 100 mil euros se for nas intervenções GAL, ou superior a 100 mil euros e até 235 mil euros se for nas intervenções ou gerido pelas comunidades intermunicipais ou áreas metropolitanas. No entanto, pelos avisos concursos já abertos, temos notado que tem havido exceções no âmbito das comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas. Passando a exemplificar e indo buscar o mesmo exemplo anterior, é possível verificar que na área metropolitana do Porto, as indústrias, operações inseridas em indústrias extrativas e transformadoras podem ter um investimento elegível até 235 mil euros, enquanto as operações inseridas em atividades de turismo têm de apresentar um investimento elegível até 100 mil euros. Já na CIM Tâmega e Sousa, só as operações inseridas no comércio e retalho têm de apresentar um investimento elegível até 100 mil euros, todas as restantes podem apresentar um investimento elegível até 235 mil euros. Este programa, os incentivos a conceder neste programa revestem a natureza de subvenção não reembolsável e é apurada através da aplicação de uma taxa base, que corresponde a uma taxa base de 40% para os investimentos localizados em territórios de baixa densidade e uma taxa base de 30% para os investimentos realizados nos restantes territórios. A esta taxa pode acrescer majorações. Estas são definidas em cada aviso de abertura até um máximo de 20 pontos percentuais. No entanto, importa referir que os incentivos concedidos neste programa são ao abrigo do regulamento relativo ao auxílio de mínimos. Ou seja, de um modo geral, o montante global do apoio a conceder não pode exceder por empresa o limite de 200 mil euros num período de 3 anos. Isto é um fator muito importante. Falando agora um bocadinho das obrigações dos beneficiários, importa elucidar que estes devem manter o investimento e a atividade na localização geográfica definida no mínimo por 3 anos após o encerramento do projeto, não podem afetar a outras finalidades o investimento apoiado pelo período de 3 anos após a conclusão do projeto
e devem manter o número de postos de trabalho nos 6 meses após a conclusão do projeto. Relativamente ao número de postos de trabalho, importa referir que também são objeto de monitorização e contratualização. Mais precisamente, como indicador de realização é tido em conta o número de postos de trabalho equivalente a tempo inteiro que irão ser mantidos e como indicador de resultados será a manutenção do número de postos de trabalho nos 6 meses após a conclusão do projeto. Isto é, ou como é que é feito ou averiguado este indicador de resultado? É tido em conta o número de postos de trabalho no mês anterior à data de submissão da candidatura e a média nos 6 meses após a conclusão do projeto. Referir então também, que algo muito importante, que cada operação é avaliada com base no seu mérito. Esta avaliação é feita por aplicação da metodologia e dos critérios de seleção aprovados pelo programa operacional correspondente. Assim, por exemplo, operações inseridas no PO Norte serão avaliadas ao nível da sua eficácia e impactos em resultados, da sua eficiência, qualidade e inovação e ao nível do seu enquadramento estratégico. Já no PO Lisboa, as operações serão avaliadas quanto à sua qualidade, impacto em resultados, coerência com a estratégia regional e ao nível da igualdade de oportunidades. No PO Alentejo e PO Algarve, as categorias de avaliação principal são praticamente as mesmas: eficácia e impacto em resultados, eficiência, qualidade e inovação, abrangência, transversalidade e enquadramento estratégico e ao nível de igualdade e oportunidades de género. De referir que no PO Centro, à data de ontem, não estava disponível, no entanto, já verificamos que hoje o PO Centro já deu início à abertura de concursos. De referir ainda que estas são as categorias principais e estas são, por sua vez, divididas em critérios e subcritérios. Num dos casos práticos, iremos exemplificar, tornando esta parte mais perceptível. Quanto aos avisos de abertura, neste mapa a verde são representadas as regiões que à data de ontem têm concursos abertos. No entanto, como referido, hoje iniciaram a abertura dos concursos no PO Centro, nomeadamente na região de Coimbra e Beira Baixa. Mas de uma análise global aos concursos que têm aberto, são maioritariamente intervenções são geridos pelas comunidades intermunicipais de áreas metropolitanas, à exceção da região Lisboa, que é gerido pelos grupos de ação local. As candidaturas podem ser apresentadas até 26 de fevereiro, não existindo nenhuma fase específica, à exceção da região Algarve, que apresenta 2 fases, terminando a primeira agora a 29 de janeiro. E estas da região Centro, pelo que já podemos ver, têm data limite de 19 de março. Agora passaria a palavra ao Pedro. Bom dia a todos. Antes de nos focarmos aqui no crédito fiscal extraordinário ao investimento, só um pequeno enquadramento. Sim, genericamente, há compatibilidade entre subvenções comunitárias e benefícios fiscais de caráter nacional. Atualmente, na fiscalidade portuguesa, há três benefícios fiscais que são compatíveis com esta tipologia de investimentos: o REFEI, o DLR e o CEFEI. Um pequeno esclarecimento: o DLR e o CEFEI, que é um crédito fiscal extraordinário que vamos falar, o crédito fiscal extraordinário é o segundo que existe em Portugal, não é compatível com o DLR, isto é, as mesmas despesas de investimento ou obtêm benefício fiscal do DLR ou do CEFEI. E o REFEI tem características próprias que complicam a sua compatibilidade com o apoio à produção nacional. Por isso, vamos sobretudo aqui falar do crédito fiscal extraordinário ao investimento. Isto trata-se como o próprio nome diz, um benefício fiscal de caráter extraordinário. Foi criado já no âmbito da pandemia. Tem um período muito específico, originalmente pensado como um período que haveria grande impacto na economia e nas empresas da crise pandémica. Isto é,
o período é abrangido de 1 de julho de 2020 a 30 de junho de 2021. Como eu disse há pouco, para já focamos no que está definido na fiscalidade atual. É natural que agora, com esta terceira vaga da pandemia, venham a existir outros créditos fiscais a partir de 1 de julho de 2021. Este benefício fiscal é perfeitamente compatível com o apoio à produção nacional. Nós basicamente temos que, depois de calcular o investimento elegível e abater a subvenção que a empresa vai obter com esta candidatura, no valor remanescente, aplicar esta taxa de 20% de benefício fiscal. Por exemplo, se estivermos a falar de um projeto de 100 mil euros, que obtenha uma subvenção de 50 mil euros, aos 50 mil euros restantes aplicamos 20%. Esses 10 mil euros são um benefício fiscal, que a empresa pode deduzir à coleta do exercício fiscal em causa até um máximo de 70% do montante da coleta. Se a coleta não for suficiente para consumir o benefício obtido, a empresa tem mais 5 exercícios fiscais para poder deduzir na coleta este benefício. Isto aplica-se a todo o território português. É um sistema de benefícios fiscais que praticamente não exclui nenhum setor, isto é, a sua amplitude setorial é muito maior do que o apoio à produção nacional, mas todos os setores que são elegíveis no apoio à produção nacional são elegíveis no âmbito do crédito fiscal extraordinário. O crédito fiscal extraordinário tem uma regra em que uma empresa, para recorrer a este benefício, não pode ter, a partir de 1 de julho de 2020, ter cessado contratos de trabalho por motivos de extinção de posto de trabalho, despedimento coletivo e outros, durante 3 anos. Isto é, a empresa pode não renovar contratos a prazo, pode chegar a acordos de resolução de contratos, mas durante 3 anos, a partir de 1 de julho de 2020, não pode ter nenhum despedimento por estes motivos que estão aqui escritos. O apoio à produção nacional, como a Sofia disse, o projeto não pode estar iniciado antes de submetermos a candidatura. Por isso, este crédito fiscal é interessante, sobretudo para empresas que tenham investimento para fazer ainda este primeiro semestre. Moral da história, depois de submissão da candidatura, fim de janeiro ou em fevereiro, a partir desse dia já pode começar a investir. O investimento que fizer até 30 de junho de 2021, depois de deduzida a subvenção, pode ter este benefício fiscal. Basicamente, são estas as regras em termos de quais são as despesas elegíveis do apoio à produção nacional que são elegíveis no CEFEI. De uma forma simples, de tudo que a Sofia falou, o que são ativos fixos tangíveis, isto é, as máquinas, os equipamentos, as obras, para além disso, o software. Todas as outras restantes despesas que são elegíveis no âmbito do apoio à produção nacional, como sejam estudos, como sejam serviços digitais, serviços de certificação, todas as restantes despesas que são, sobretudo, ativos fixos intangíveis ou são fornecimentos e serviços externos, são elegíveis para o âmbito do apoio a fundo perdido do apoio à produção nacional, mas não são elegíveis no âmbito do CEFEI. Obviamente, ainda existe alguma informação tributária que tem que ser prestada, porque o apoio à produção nacional, na nossa opinião, não é compatível com o REFAI e é compatível com o DLR. Mas aí preferíamos que alguma empresa que tivesse uma questão concreta de compatibilidade deste sistema de incentivos com a fiscalidade, que nos enviasse a sua dúvida explicando o caso. Sofia. Pronto. Vamos então passar a casos práticos para uma melhor percepção do Programa de Apoio à Produção Nacional. No entanto, antes de passarmos à apresentação desses casos práticos propriamente ditos, dizer que a UNIT apresenta 415 candidaturas aprovadas ao abrigo do Portugal 2020, que correspondem a 212 milhões de incentivo, e ao abrigo e no âmbito do presente sistema de incentivo tem 29 candidaturas aprovadas com um total de 3 milhões de incentivo.
Então, caso prático número 1. Aqui temos uma pequena empresa do setor industrial que até então comercializava luminárias. No entanto, pretende passar a atuar na produção das mesmas, ou seja, pretende passar a atuar na atividade com CAI 27. Então, pretende candidatar-se a este programa com o objetivo de capacitar as novas instalações para internalizar a produção e assemblagem, ou seja, passar a desenvolver internamente a estrutura dos produtos que vende e assim conseguir uma maior personalização dos mesmos. Supondo que se localiza alguns no Grande Porto, sabe-se que então a autoridade de gestão é a área metropolitana do Porto pelos concursos abertos. Pela análise do aviso da área metropolitana do Porto e pelo CAI, sabe-se que poderá ter um investimento, esta pequena empresa poderá fazer um investimento elegível até 235 mil euros, uma vez que não se localiza num território de baixa densidade, a taxa base será então 30%, no entanto, segundo o aviso, sofre esta taxa cresce 20%, uma vez que esta CAI é considerada relevante. E assumindo que se esta empresa tiver 12 postos de trabalho à data anterior da submissão da candidatura, será este número de postos a manter, uma vez que, como indicador de resultados, o beneficiário tem de manter o mesmo número de postos de trabalho de data anterior à submissão da candidatura e na média dos 6 meses após a conclusão física da operação. Como exemplo de investimentos elegíveis que esta pequena empresa poderia fazer ao abrigo do presente programa, temos então, como exemplo, obras de remodelação das instalações, aquisição de máquinas e equipamentos como quinadoras, perfiladoras, aquisição de software de desenho, estudos, diagnósticos, auditorias. Nesta tipologia de investimentos, poderia adquirir um plano de marketing para divulgação do novo posicionamento da empresa, assim como um serviço de engenharia para definição do melhor layout produtivo, sendo que esta tipologia de investimentos só teria de ser até o máximo elegível de 5 mil euros. Poderia ainda adquirir consultoria para apoio à implementação de um sistema de gestão da qualidade e a certificação propriamente dita. Assumindo que estes investimentos faziam um total de 151.500 euros, uma vez que já averiguámos que a taxa de incentivo não reembolsável seria 50%, esta empresa teria um apoio de 50% sobre este valor. Então, sobre os 151.500 euros. No entanto, a candidatura só poderia ser selecionada se tivesse uma avaliação superior a 3 pontos no mérito. Aqui vamos fazer uma exemplificação prática do mérito já ao nível dos critérios e subcritérios que eu referi anteriormente. Então, esta análise de mérito é ao nível da região PO Norte, uma vez que supostamente a empresa localizaria-se no Grande Porto. Então, passando aqui à análise do mérito. Relativamente à relevância setorial, uma vez que o projeto se inseria numa CAI considerada relevante, teria elevado enquadramento, ou seja, 5 pontos. Quanto ao subcritério da capacidade de financiamento, supondo que o beneficiário pretendia cobrir 50% das necessidades financeiras do projeto por capitais próprios, neste critério também teria elevado enquadramento, ou seja, 5 pontos. Se em sede de candidatura também apresentasse todos os licenciamentos e autorizações necessárias também neste subcritério do grau de maturidade do projeto, teria 5 pontos. No entanto, já no critério do efeito do projeto sobre a sustentabilidade do emprego, supondo que a empresa só empregava um trabalhador que se encontrava num grupo especialmente carenciado, só teria um enquadramento médio, ou seja, 3 pontos. No entanto, como visto que pretendia manter 12 postos de trabalho, ou seja, teria no mínimo 5 postos, iria manter no mínimo 5 postos de trabalho, teria também um elevado enquadramento neste subcritério. Pela lista quanto ao subcritério investimentos em fatores dinâmicos de competitividade.
Pela lista de investimentos, foi possível verificar que a percentagem de investimento do projeto em fatores dinâmicos de competitividade sobre o investimento elegível está entre os 15% e 15%, logo teria só um enquadramento médio. Para ter um enquadramento elevado, teria de ser superior a 15%. E o que são isto de investimentos em fatores dinâmicos de competitividade? São, por exemplo, investimentos em equipamentos e serviços especializados de transição digital, bem como em sistemas de gestão da qualidade e certificação, que era o caso deste exemplo, como fatores dinâmicos de competitividade foi o somatório destas duas parcelas sobre os 151 e 500. Esse somatório ficou entre os 5% e 15%. Por fim, fazendo a ponderação então de cada... peço desculpa, ainda faltava aqui dois subcritérios. Relativamente ao enquadramento, neste subcritério, relativamente ao enquadramento do projeto nos setores de maior ou menor VAB da região. Aqui este projeto teria um enquadramento baixo, logo uma pontuação 1. No entanto, este subcritério é tabelado bem mesmo com os avisos e é só consultar uma tabela. Depois, e uma vez que seria possível enquadrar este projeto em 2 objetivos estratégicos e numa das tipologias prioritárias, neste critério o projeto teria um elevado enquadramento, logo teria 5 pontos. Fazendo a ponderação de cada critério, teríamos então uma proposta de mérito para este caso prático de 4.3. Num segundo caso prático, temos uma pequena empresa do setor industrial com menos de 5 anos, industrial porque pronto, são as principais empresas que este programa pretende ajudar. Temos então, esta pequena empresa atua na CAI 25, na fabricação de produtos metálicos e pretende candidatar-se ao presente programa com os objetivos de automatizar processos, alargar portfólio, nomeadamente passar a produzir ferramentas metálicas para o setor agrícola e também pretende dar início à internacionalização. Tem no mês anterior à data de submissão 15 postos de trabalho e à semelhança do caso prático anterior também será este o número que terá de manter e será este o número que terá de apresentar na média dos 6 meses seguintes após a conclusão da operação. Supondo que se localiza em Mafra, teríamos de verificar em qual das freguesias, uma vez que existem freguesias de Mafra que têm intervenção dos grupos da GAL Pescas Ericeira Cascais e outras freguesias têm intervenção da A2S Rural. No entanto, sabendo que a intervenção GAL, esta pequena empresa só poderia apresentar um investimento elegível até 100 mil euros, não sendo território de baixa densidade, a taxa base de incentivo seria 30%, no entanto, segundo o aviso, teria uma majoração de 20%, porque é uma empresa com menos de 5 anos. E então, possíveis exemplos de investimentos elegíveis que esta pequena empresa poderia fazer e totalmente enquadráveis no programa. Temos como exemplo a aquisição de uma CNC, a aquisição de um braço robótico para manuseamento de peças, softwares de desenho CAD, algum tipo de certificação para a empresa, aquisição de serviços de engenharia para automatização e otimização dos processos, aquisição de um estudo de mercado, identificação de novos mercados, assim como investimentos para apostar em marketing digital através da criação e publicação inicial de novos conteúdos eletrónicos. Tudo isto são exemplos de investimentos elegíveis que também vão ao encontro do pretendido do programa, ao nível dos processos, tornar os processos produtivos mais rentáveis. E também ao nível também pretendem tornar os processos ambientalmente mais amigáveis, os processos produtivos, daí serem muito importante atualmente apostar em certificações. Pronto, como exemplo de casos práticos está, e chegamos então à parte de eventuais dúvidas que tenham. No entanto, já antecipando já algumas dúvidas, temos aqui 3 perguntas às quais vamos já dar resposta. Posso fazer investimentos em 2 localizações distintas?
Ora bem, em lado algum é referido que o beneficiário, que o investimento que o beneficiário pretende fazer só pode estar alocado a um estabelecimento. Assim, se essas duas localizações pertencerem à mesma SIM ou GAL, sim, podem. No entanto, se as localizações já diferirem entre SIMs ou GALs, não podem, uma vez que este sistema de incentivo não aceita duas candidaturas ao mesmo tempo. Uma segunda questão. As certificações elegíveis são só ao nível da empresa? Não. Da informação obtida, certificações de produto em laboratórios próprios, certificações necessárias para determinados mercados também são elegíveis no âmbito deste programa. E por fim, temos aqui uma última questão. Adiantamentos pagos dos investimentos e outras despesas antes da data de início de trabalhos, exemplo, estudos de viabilidade, são elegíveis? Não. Só são elegíveis despesas realizadas após a data de submissão da candidatura e que respeitem o período de execução previsto. Obrigada, Sofia. Não sei se antes de... Temos aqui realmente várias questões. Se querem aqui falar um bocadinho ainda sobre a abrangência da vossa atuação e das competências da UNIT. Sim, posso só rapidamente, para cumprirmos com a hora do webinar. É assim, somos uma empresa que combina competências de engenharia, gestão, marketing e outras áreas. No âmbito destes, como viram, temos uma grande experiência, quer em incentivos comunitários, quer na fiscalidade, mas aqui também atuamos de uma forma um bocadinho mais holística e transversal, isto é, estamos a ajudar várias empresas a criar valor, aplicando as nossas competências de uma forma combinada. Em vários casos foi possível, como antecipamos o lançamento do programa, intervir numa fase inicial de diagnóstico e perceber quais eram os verdadeiros problemas e desafios que as empresas tinham. Porque nós temos capacidade e atuamos também na área da resolução de problemas e de implementar boas práticas, quer seja de melhoria de processos, a certificação das empresas, a implementação de modelos de negócio mais numa ótica de upcycling, ligada à economia circular, e resolver problemas que a empresa tenha a nível da sua gestão ou em definições estratégicas e outras áreas. Sofia. Nós, basicamente, somos uma equipa, temos escritórios no Porto e Lisboa, temos uma equipa superior a 30 colaboradores. Como viram, temos uma engenheira biomédica a apresentar o apoio à produção nacional, porque achamos que é muito importante ter competências industriais, apesar de ser uma candidatura a incentivos comunitários. Temos equipas para resolver problemas, fazer reengenharia de processos, temos processos to-be, sobretudo quando se entra em novas áreas de negócio ou novos produtos. Conseguimos atuar na fase zero da estratégia até à implementação, fazer diagnósticos económico-financeiros, aconselhar novas soluções de financiamento e em parceria convosco conseguimos também ajudar os clientes a exportar e a contribuir positivamente para a nossa balança comercial. Temos um excelente departamento de marketing e comunicação, responsável por esta apresentação fantástica que estamos aqui a ver, não é? E depois também, através da nossa experiência e a nossa relação, porque somos um player muito ativo na investigação, desenvolvimento e inovação, temos ao nosso redor várias entidades que nos dão as competências para um desafio específico que não temos internamente, integramos na equipa pessoas oriundas dos nossos parceiros, nomeadamente laboratórios e entidades do sistema científico. Obrigada, Pedro. Obrigada, Sofia. Vamos então aqui à nossa maratona de questões, que são muitas, avisos. Então, para começar, as empresas com recursos aos programas adaptar e apoiar e viabilizam o acesso a este programa? Não. Ok. Sofia, não foi perceptível qual o CAI que não estava incluído no turismo. A Fátima pergunta se disse o CAI 79 ou 69. Disse 79, no entanto, isto tem de ser verificado no âmbito do aviso em que se insere a localização onde a empresa pretende realizar investimento. 69, é isso? 79. 79, ok. Sim, e obrigada. foi um caso específico. Na área metropolitana do Porto, esse CAI era elegível, já na comunidade intermunicipal não era elegível. Exato.
Investimentos em energias renováveis, nomeadamente painéis solares, são elegíveis? Sim, são equipamentos elegíveis, até porque irão apoiar a empresa na transição energética, no entanto, têm que ser totalmente para autoconsumo. Ok, obrigada. O Ricardo pergunta sobre o ponto dos investimentos elegíveis. Referiram material circulante, máximo elegível 40 mil euros. Em que consiste? Esta descrição é um pouco vaga, se podem dar alguns exemplos práticos. Seria material circulante essencial à atividade económica da empresa, por exemplo, uma empresa de turismo e que necessitasse de algum automóvel para realizar viagens ou até barco, como se realizasse passeios de barco, sendo esse cá elegível e poderia querer adquirir um novo barco, seria considerado material circulante, teria de ser até o limite máximo elegível de 40 mil euros e porque era essencial à atividade da empresa, ou seja, a empresa dependia desse material circulante. Adiciono, e claramente, é assim, como se aperceberam, o apoio à produção nacional é uma segunda vaga, usando termos que agora são muito comuns, uma segunda vaga do SI2E. Ainda não há nenhuma orientação técnica para o apoio à produção nacional, mas há 2 ou 3 anos, pela nossa experiência, que fizemos inúmeros projetos, é muito importante também que seja crucial para atingir os objetivos do projeto em causa. Isto é, que esteja relacionado com o investimento do projeto e os seus objetivos e não com a atividade normal da empresa. Ok, obrigada, é importante esse esclarecimento. A Fátima questiona se o ano pré-projeto será o 2019, é isso? Não, o ano pré-projeto é o ano civil anterior ao da candidatura, ano 2020. No entanto, o beneficiário tem de apresentar resultados positivos antes de impostos no ano de 2019. Ok. Mas o ano pré-projeto para efeitos de manutenção de empregos até é um mês anterior à submissão da candidatura. No entanto, terão de apresentar, por exemplo, muita documentação relativamente ao ano pré-projeto 2020. Ok. Então, e falando de documentação, será necessário apresentar um estudo de viabilidade económica ou financeiro? Se sim, enviamos em anexo à candidatura? Sim. Eu posso responder, Sofia. Sim. Apesar de que eu vi essa pergunta a entrar no fórum, apesar de existirem regiões ou CIMs que não estão a pedir o balanço ADR nos formulários, a situação demonstrar viabilidade económica ou financeira é uma condição de acesso da operação. Qualquer plataforma do Balcão 2020 deste tipo de candidaturas no âmbito FEDER permite adicionar os documentos que quisermos. Obrigada, Pedro. A Sónia ficou com uma dúvida. Referiu-se que para além das empresas constituídas em 2021 não poderem participar, as que foram constituídas em 2020 também não poderiam. É correto, Sofia? Sim, à data da informação que temos, as empresas constituídas em 2020 não podem candidatar-se a este programa, uma vez que têm de apresentar resultados líquidos no ano de 2019. Temos aqui uma dúvida muito prática do Mário, relativamente ao formulário de candidatura. O que se entende por financiamento privado e financiamento público ou privado? É que são 2 campos no qual não permite avançar no formulário enquanto não estiverem corretos. Pedro? Sim, normalmente qualquer programa de apoios comunitários, vamos imaginar, uma empresa é apoiada em 50% a fundo perdido. Daqueles 50% a fundo perdido, uma parte vem de origem comunitária, a outra é do Orçamento de Estado Nacional. Por isso é a parte que temos que distinguir o que é privado nacional ou público nacional. A outra questão, o privado está diretamente relacionado com os capitais próprios que a Sofia mencionou na apresentação. Obrigada, Pedro. Neste caso, sim. É preciso o beneficiário ter 10% de capitais próprios para financiamento do projeto, cobrir com 10% de capitais próprios, no mínimo. Temos aqui o Paulo que questiona se for apresentada a IES de 2020, poderá ser este o ano de pré-projeto? Não. E nem é possível. Estamos a falar, por exemplo, como a Sofia disse, o Algarve já fez este mês e a maior parte das candidaturas que estão neste momento abertas encerram em fevereiro. Aqui o princípio, apesar de ainda não existir resposta aos esclarecimentos, eu diria que o que está na gênese deste sistema de incentivos
é apoiar as empresas que sofreram com a pandemia, isto é, empresas que eram lucrativas em 19, que sofreram danos da pandemia, mas que mantiveram o emprego, e aí o que conta é o emprego que está na empresa um mês antes da candidatura, e que com este investimento se adaptem às novas exigências do mundo atual e mantenham os postos de trabalho. Isto é, uma empresa que tenha dado prejuízos em 19 e lucros em 20, à partida teve um impacto positivo da pandemia, será obrigada a criar emprego e se candidatar a outras medidas. Mas ainda não há esclarecimentos, mas em nenhum lado está mencionada a possibilidade da entrega, por exemplo, de contas intercalares revistas por um ROC no momento mais próximo da candidatura. Então, aproveitando esse esclarecimento, colocava a questão da Sofia, pergunta como proceder no caso de uma empresa que iniciou a atividade em 2019 e, como tal, não apresenta resultados antes de impostos positivos nesse ano. Não poderá candidatar-se, uma vez que é critério de elegibilidade que o beneficiário apresente resultados positivos no ano de 2019. Temos mais uma questão do Diogo, que pergunta se o programa SI2E está neste momento aberto para empresas de turismo, nomeadamente no Baixo Alentejo. De cor, assim, não sei dizer. Poderei consultar e dizer quais são as CAIs do Baixo Alentejo. Diogo, então se calhar aquilo que eu propunha era que deixasse aqui no bate-papo o seu e-mail, está bem? E eu depois partilho com a Sofia e o Pedro, para obter resposta à Mas sua questão. Eu diria que genericamente no Alentejo o turismo é elegível, está bem? Mas como segunda prioridade e com um orçamento específico, há uma característica nestes primeiros concursos do Alentejo, é que o orçamento é muito reduzido e depois ainda prioriza a indústria face ao turismo, mas genericamente o turismo está elegível em todas as regiões. O tradicional, pelo menos o alojamento e a restauração. Ok, obrigada. Retomando aqui a pergunta do Ricardo sobre o material circulante, pergunta se este é apenas para o turismo, ou seja, se for uma carrinha necessária para conseguir realmente atingir os objetivos do projeto, não é possível? Se for para, lá está, se for essencial à atividade da empresa e servir para atingir os objetivos do projeto, é possível, desde que esteja justificável e enquadrável no âmbito do projeto. Ok, obrigada. Estou só aqui a gravar o e-mail do Diogo para depois podermos dar-lhe uma resposta mais aprofundada. Mas sim, do que já pude ver, CAIs das divisões 55 correspondem a alojamento e 56 restauração são elegíveis em toda a zona do Alentejo. Ok. Então, entretanto, o Paulo ainda relativamente às despesas elegíveis menciona que uma das despesas elegíveis são as obras de remodelação ou adaptação para instalação de equipamentos produtivos financiados no âmbito deste projeto até ao limite de 60% do total do investimento elegível. No caso do setor do turismo, esta despesa também se aplica? Sim. É aplicável estas despesas. A tipologia de investimentos elegíveis é para qualquer operação, desde que, mais uma vez, tem que estar enquadrado no âmbito do projeto. E se no turismo precisar de fazer alguma remodelação, também é elegível. Ok. A Marta Moreira pergunta se estas candidaturas são só para CAI de produção, pois no momento atual tem um CAI de comércio de produtos eletrónicos, estando a fazer a preparação para anexar o CAI de produção. Assim, pergunta se é possível para ela fazer esta candidatura. Sim, é possível. Como já vimos, a elegibilidade dos CAIs também depende de aviso para aviso, tendo sido dado prioridade a CAIs das indústrias extrativas e outros transformadores. No entanto, se irá adicionar a essa CAI, uma CAI elegível, não tem qualquer problema. Ok. A Cátia questiona se existem objetivos a alcançar para considerar que cumprimos o projeto. Qual a margem de cumprimento aceitável? Quanto aos objetivos, são os indicadores que referi anteriormente e estes incidem na manutenção dos postos de trabalho, ou seja, o beneficiário tem de manter o número de postos de trabalho anterior
no mês anterior à data de submissão da candidatura e até 6 meses após, e a média dos 6 meses após a conclusão do projeto. Quanto à segunda parte... ou seja, se há uma média, ou qual é a percentagem média para que o projeto seja bem, seja no bem final, no final. Exatamente. Pedro, podes aqui... Se aplicarem este sistema de incentivos na primeira vez que existiu, era muito restritivo, muito complexo na implementação. Nós, como tivemos bastante sucesso e acompanhamos 30 candidaturas, tivemos, digamos, a maior parte dos projetos nunca é executado exatamente como previsto. Por isso aqui será mais importante atingir as metas de investimento que contribuíram para o mérito, que façam com que o projeto na execução mantenha um mérito que tenha permitido aceder a fundo perdido, ao orçamento, do que resultados. Isto é, aqui não há objetivos de exportação, produtividade, de inovação. Importante é manter o emprego e não passar a ser uma empresa em dificuldades ou com dívidas na implementação, obter os licenciamentos e tentar executar o projeto o mais próximo possível do previsto. Ok, a Cátia agradece a resposta. Temos ainda aqui mais 2 questões no Q&A e penso que há alguma coisa ainda no chat, já vou verificar. O Mário pergunta se podem dar um exemplo prático relativo ao anexo F, capacidade de financiamento do projeto, o que se entende por capital próprio do projeto. Aqui sim, basicamente são novas entradas de capital. Novas entradas de capital. Ou capital, ou prestações suplementares de capital, ou prestações acessórias. Estamos a falar de uma ata, um compromisso de injeção de capitais. Obrigada. Temos aqui uma outra questão. Pergunta, quando dizem que precisamos de manter a atividade no local, isso significa que somos obrigados a realizar vendas ou basta ter, por exemplo, a produção no local e podemos usar os fundos para mercados externos? Sim, quando é referida à atividade, é manter a atividade que a empresa executava na mesma localização. Apesar do programa se chamar produção de base local, pode-se produzir localmente e atuar globalmente. Ok, então isso é uma boa notícia para as empresas que são exportadoras, não é? Sim, sim. Sim. Então, esta questão, portanto, que temos aqui, ela diz que relativamente ao estudo de viabilidade económico-financeiro, os avisos da região norte disponíveis não mencionam essa obrigação. Pergunta se deve sempre enviar na mesma em sede de candidatura. Como o Pedro disse, alguns avisos não têm anexo a necessidade de DR e balanço, mas se analisarmos o aviso, nas condições de elegibilidade remete para a legislação do S2E e nessa legislação diz que é necessário que a operação demonstre viabilidade económica ou financeira. Aqui aproveito para dizer que somos a principal consultora que apoia clientes de bancos. Digamos, somos a principal consultora do país que apoia as PMEs que vêm de redes bancárias, porque é muito importante, apesar de aparentemente ser um sistema de incentivos mais simples, da nossa experiência no primeiro SI2G foi exatamente ao contrário. Isto é, houve vários chumbos de trabalhos elaborados pela nossa concorrência que não fizeram estudo de viabilidade, que foram chumbados por esses motivos. É extremamente burocrático em termos documentais, mais exigente que o que parece em termos de escrita e muito exigente em termos de processo, quer seja de assinatura de termo de aceitação e da implementação. Por isso é muito importante um bom estudo de viabilidade, provar que é viável e depois utilizar esse documento, esse report também para apresentar junto da banca e mostrar toda a coerência do investimento. Ok, temos aqui mais 2 questões. Ainda no seguimento do capital próprio do projeto, a empresa tem de fazer um aumento de capital no decurso do projeto para cumprir o rácio mínimo de 10%? Sim. Ok. Com relação ainda também aos capitais próprios,
O Rui diz que queria ser possível a utilização de resultados transitados, mas agradecia confirmação se é mesmo necessário um aumento de capital. No SI2 anterior, não aceitaram aplicar meios que já tivessem na firma. Tinham que ser novas entradas de capital. Depois, a Sofia ainda pergunta o que se entende por viabilidade económica ou financeira. Apresentar um vale e TIR positivos? Existe alguma outra métrica específica para avaliar esta viabilidade? Existe algum template disponível relativamente ao tipo de estudo requerido a realizar neste âmbito? Estamos a falar, tecnicamente, é ter uma vale positiva e ter um payback interessante. Quem não quiser recorrer a consultores, aconselho a tentar utilizar os modelos que o IAPMEI disponibiliza. Bem, temos aqui espaço para mais uma pergunta, já até ultrapassámos um bocadinho o nosso tempo. O Paulo questiona se uma empresa que tenha a decorrer uma candidatura no âmbito do sistema de incentivos e inovação produtiva com apoio superior a 1 milhão de euros poderá se candidatar a este programa, visto que, segundo o artigo 13, diz que o montante global dos apoios concedidos pelo Estado-membro não pode exceder, por empresa única, o limite de 200 mil euros num período de 3 exercícios financeiros. Aí eu preferíamos analisar casuisticamente cada caso, porque é importante também perceber se em cima desses incentivos comunitários a empresa também está a recorrer a benefícios fiscais. É importante perceber os objetivos dessa candidatura, o período, se será coincidente, o estabelecimento. Esses casos são complexos, as entidades não sabem prestar esclarecimentos. Eu diria que a UNIT sabe mais neste momento que as CIMs, mas digamos que cada caso será um caso, temos que ver caso a caso. Ok, eu acabei de enviar um e-mail ao Paulo a sugerir então que ele coloque a questão para aquele e-mail inicial do gabinete do associado, está bem, para que depois vos possa fazer chegar. Bem, parece que não temos... ia dizer que não temos mais perguntas, mas ainda surgiu... Não, é só o Paulo a agradecer. Obrigada, Paulo. Obrigada a nós. Bem, não tendo mais perguntas, não sei se querem deixar aqui... Há algumas recomendações finais para as empresas que nos estão a ouvir. Sim, basicamente as boas práticas de definição do investimento e de uma candidatura, ponderar bem o investimento. Ao contrário de outros sistemas de incentivo, neste há menos flexibilidade, isto é, depois de termos o projeto aprovado, o investimento, a Sofia acabou por mostrar no case study, dividiu o investimento por sub-rubricas de investimento. Os projetos que estamos a acompanhar em fase de implementação, as entidades não permitem mexer verbas de uma rubrica para outra, isto é, uma empresa que tenha colocado, por exemplo, em material circulante 40 mil euros e em equipamento 50 mil, vai poder mexer em sub-rubricas dessa secção, mas não vai poder mudar de uma para a outra, isto é, não pode depois investir 90 mil euros em máquinas. Por isso é muito importante, o prazo de candidaturas é muito curto, são só 40 dias quando abre, é muito importante para não falhar, consultar o mercado, obter orçamentos, ponderar, mas fechar o plano não como noutras candidaturas em que por vezes é quase o consultor que o constrói. Obviamente, se tiverem esse interesse, nós ajudamos também, como eu disse, a perceber bem as necessidades, os problemas e a aconselhar soluções, mas é muito importante, ao contrário de outros sistemas de incentivo, ponderar bem o que se coloca, face a estas restrições na implementação e também porque é um sistema de incentivos que o prazo de execução são só 12 meses, ok? Ao contrário de outros que são 2 anos, aqui só temos 12 meses, prorrogáveis por mais 6, por isso aqui é muito importante serem projetos que já estão um bocadinho pensados e quase ready to go, porque até em alguns concursos a maturidade do projeto valoriza o mérito, porque basicamente em muitos casos os investimentos vão ter que arrancar antes da resposta, isto é, eles exigem capitais próprios porque é importante estes investimentos são cruciais para a competitividade da empresa em causa e para a manutenção do emprego, não deve esperar pela resposta que seguramente só surgirá no verão. Por isso,
projetos que já estejam um bocadinho pensados, ou se não estão totalmente pensados, que contactem a Unity e nós ajudamos. Iniciem a preparação da candidatura o quanto antes, não deixem para os últimos dias e reúnam orçamentos, não façam só estimativas, senão depois terão problemas na execução. Obrigada, Pedro. É bom poder partilhar essas dicas, não é? E sugestões, fruto da grande experiência que vocês têm tido no acompanhamento deste tipo de projetos. E confirmo aqui, no seguimento aqui de alguns comentários que foram colocados, que vamos disponibilizar a apresentação, se possível ainda hoje, claro que sim, vou enviar a todos por e-mail. Nessa apresentação estarão os contactos do Pedro e da Sofia disponíveis, portanto, alguma coisa que necessitem também, poderão contactá-los diretamente através desse e-mail. Bem, resta-me então agradecer à Sofia e ao Pedro mais uma vez aqui a vossa presença. Eu penso que foi muito útil todos os esclarecimentos e orientações que foram dados aqui. Parece que ainda há aqui mais uma questão. A Cátia pergunta se as contratações não estão incluídas nos investimentos elegíveis. Não, porque este programa, como foi dito na apresentação, é para apoiar a manutenção do emprego e não as novas contratações. Não são elegíveis as novas contratações. No SI2E passado sim, neste não. E nem para a área específica da parte digital? Não. As pessoas não são. Contratações de pessoas não são elegíveis. Pode ter serviços de consultoria. Okay. Ou seja, recorrer a medidas do programa Ativar, nesse caso. Sim, se pretende pessoas. Ok. Bem, muito obrigada aos dois. Vamos mesmo encerrar agora este nosso webinar. Obrigada àqueles que nos acompanharam durante estes quase 60 minutos e espero vê-los em breve. Muito obrigada. Pois, gostei muito. Próximas oportunidades. Obrigada e pronto, aproveito para vos desejar um bom fim de semana. Obrigada. Adeus, obrigada.